Hi, tudo bem com você? Hoje vamos continuar estudando inglês e vamos conhecer o Continuous Tense, ou tempo progressivo. O Continuous Tense é um tempo verbal que, em inglês, descreve ações com aspecto durativo. Note a diferença entre as duas frases. Mary is at home. Mary is studying at home. No primeiro caso, Mary is at home, temos o Simple Present, que apresenta uma ação com aspecto pontual. Já no segundo caso, Mary is studying, ou seja, Mary está estudando, temos o Present Continuous, que é uma ação com aspecto durativo. Vamos conhecer a Basic Pattern, ou estrutura básica, do Continuous Tense. O Continuous Tense vai ser formado com dois verbos, um verbo auxiliar e outro principal. O verbo auxiliar será o verbo to be e o verbo principal virá na forma de Present Participle, ou seja, terminando em ing. Primeiro exemplo: Kevin is writing a text. Segundo exemplo: I was playing the guitar. Perceba que quando dizemos is writing, está escrevendo, e was playing, estava tocando, temos um tempo verbal composto com o verbo to be, conjugado, e com o verbo no present participle, isto é, terminando em ing. Vamos conhecer o present continuous. O present continuous possui a seguinte estrutura básica. Primeiro vem o sujeito da oração, depois o verbo to be conjugado, como am, is ou are. Depois temos o present participle do verbo principal, e então o complemento da frase. I am cooking some pasta. You are doing a good work. Megan is running the park. Friends are preparing a party. Perceba que em todos estes exemplos, o verbo to be está no present, am, is ou are, e o verbo principal está no present participle, dando ideia, assim, de ação contínua. Para formar orações negativas com present continuous, acrescentamos not depois do verbo to be. He is not talking to you. We are not washing the car. Já para formar perguntas com present continuous, colocamos o verbo to be antes do sujeito da oração. Are you cooking dinner? Is the student reading a book? Perceba que em ambos os casos, invertemos o lugar do sujeito com o verbo to be, e assim formamos perguntas com present continuous. As perguntas com present continuous podem ser respondidas com as short forms ou formas contraídas do verbo to be. Vamos ver um pequeno diálogo. Are you studying for the test? Yes, I am. And you? Are you reading the books? No, I'm not. I'm watching the videos. That's great. We are learning a lot in different ways. Se você quiser, pause o vídeo e treine esse diálogo aí mesmo onde você está. Depois de conhecermos o Present Continuous, continuamos conhecendo agora o Past Continuous. O Past Continuous possui a seguinte estrutura básica. Temos o sujeito da oração, temos então o verbo to be nas formas was ou were, depois o present participle do verbo principal e então o complemento da frase. I was relaxing on the couch. You were discussing a lot. John was talking to the boss. They were singing very well. No past continuous, então, o to be está no past, was ou were,
e o verbo principal está terminando em ing. Para formar orações negativas com past continuous, assim como present continuous, acrescentamos not depois do verbo to be. Desculpa, eu li um I ali, mas é it. It was not raining 2 hours ago. They were not working on the project. Perceba que em ambos os casos, apenas acrescentamos not depois do verbo to be. Agora, para formar orações interrogativas com past continuous, fazemos o mesmo processo do present continuous. Invertemos o to be e o sujeito da oração. Were you driving drunk? Was he playing in the yard? Perceba que formamos perguntas apenas colocando o verbo to be antes do sujeito. Depois de conhecer a estrutura básica do present e do past continuous, vamos ver como utilizar esses tempos verbais, ou seja, uses of continuous tense. O continuous tense pode ser usado para descrever ações em progresso ou em estado de mudança. Acompanhe essa historinha. Sam is spending a time on the shore. At 7, he was jogging by the sea. He's getting calmer to get back to work. Se você quiser, pause o vídeo e treine agora ler essa pequena história para alguém ou para si mesmo. O continuous tense também pode descrever situações frequentes, e aí podemos utilizar o advérbio always entre o verbo to be e o verbo principal. Veja alguns casos. You are always asking for something. You are constantly calling me at work. O continuous tense pode descrever também ações simultâneas, geralmente com o uso da conjunção while. Dad is preparing breakfast while Mom is setting the table. I was having a shower while she was sleeping deeply. Perceba que em ambos os casos há ações que ocorrem ao mesmo tempo de maneira progressiva. Para terminar, vamos conhecer alguns verbos que não são utilizados geralmente nas formas contínuas, os non-progressive verbs. O primeiro grupo de non-progressive verbs são os verbos que descrevem processos mentais. Por exemplo, I believe in you, you think that wrong, they understand me. Veja, quando eu digo I believe in you, posso traduzir como eu acredito em você, ou estou acreditando em você. Então, em inglês não tem a necessidade de colocar esse verbo na forma contínua. Também temos os non-progressive verbs para respostas sensoriais ou emocionais. Veja alguns casos. That smells good. We admire the painting. I taste it and I love it. Veja a oração do meio. We admire the painting. Quando eu digo admiramos aquela pintura, estou usando uma forma simples, we admire. Mas em português eu poderia dizer, olha, eu admiro ou eu estou admirando essa pintura, e daria na mesma. Por isso que em inglês optamos apenas por utilizar a forma simples e não a forma contínua. Outro grupo de non-progressive verbs são aqueles que denotam processos em andamento, como I need some help, you want a chance, the class takes 3 hours. Veja que na primeira frase, I need some help, eu posso traduzir como preciso de ajuda ou estou precisando de ajuda. Em português dá na mesma, mas em inglês eu só uso a forma simples e não a contínua. Por último, temos os verbos que denotam atos de fala. Por exemplo, you deny the request, I promise never give up, we swear to obey the rules. Olha lá a última frase, we swear. Nós juramos, ou nós estamos jurando. É a mesma coisa em português. É algo que eu estou fazendo, que eu estou falando.
Então em inglês eu não preciso usar a forma contínua, basta usar a forma simples. We swear to obey. Juramos obedecer. E é isso, chegamos ao fim do nosso vídeo tendo conhecido o Continuous Tense. Lembrando que a sua forma básica é o verbo to be, acrescido de um outro verbo principal no Present Participle, ou seja, uma forma verbal que termina em ing. Na Affirmative Form, temos o Present Continuous, em que o sujeito pode vir seguido de am, is ou are, e depois do verbo terminando em ing. E temos o Past Continuous, em que o sujeito da oração também é seguido do verbo to be conjugado nas formas was ou were, e depois do verbo principal em ing. Aprendemos que para formar as negative forms, basta acrescentar not depois do verbo to be, ou seja, am not, is not, are not, seguido de ing. Was not, were not, seguidos de ing no caso do past continuous. E aí, aprendemos a formar interrogações, invertendo o lugar do sujeito com o verbo to be. Agora que chegamos ao final do vídeo, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos hoje. Hoje nós conhecemos o Continuous Tense, que é um tempo verbal usado para descrever ações durativas. No Present Continuous, temos o verbo to be, conjugado como am, is ou are, mais o Present Participle de outro verbo terminando em ing. Já no Past Continuous, temos o verbo to be, mas agora conjugado nas formas was ou were, mais o Present Participle do verbo principal, ou seja, ing também. E em inglês, vimos que existem alguns non-progressive verbs, que geralmente são verbos que não são utilizados na forma progressiva. No nosso próximo vídeo, vamos continuar estudando verbos, mas agora vamos conhecer outros verbos além do verbo to be e além dos verbos in continuous tense na forma de simple present. Então se prepare, porque o nosso estudo vai tomar agora uma proporção muito mais profunda e ampla. Espero que você esteja gostando do nosso trabalho, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários, dúvidas ou sugestões, porque assim continuaremos aprendendo juntos inglês e aprimorando o nosso conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo!